Glória a Deus. Já oramos, estamos na presença do nosso Pai Eterno, no dia dos pais. Então vamos sentar, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E sabe, quando a pastora subiu aqui, ela disse assim: se você não tem o seu pai presente, não perca a alegria, não deixe ser roubado. E é verdade, nós tivemos agora um final de semana aqui com os seminários de cura e libertação. E nós pudemos experimentar o amor do Pai Eterno. Mas também vimos o quanto a ausência do Pai biológico machuca, fere, né? Na minha própria vida, eu não tive um pai presente em todo o tempo. E, como eu disse no seminário, para quem ouviu, não nasci num lar cristão, mas um tanto quanto disfuncional. E o meu pai, quando criança, ele era um paizão. Era aquele que estava presente, brincava, ele era um boêmio, né? Então ele tocava na noite, ele cantava. E meu irmão e eu, nós éramos 3, mas na época ainda não tinha o terceiro. Então era meu irmão e eu a mais velha, meu irmão. Nós pegávamos as panelas debaixo da pia, as tampas de panela, e a gente fazia bandinha. Então ele cantava, ele tocava, e para criança, meu Deus, é tudo de bom, né? Ter o pai brincando, rolando no chão e fazendo o que a gente gosta. E eu lembro que uma vez ele chegou com uma caixa de pintinho, sabe? Filhotinho de galinha, pintinho. Tinha uns 40 dentro da caixa. Ele chegou e soltou aquilo dentro de casa. E eu e meu irmão estávamos no céu. Minha mãe, coitada, né? Mas, enfim, são boas lembranças que ficam. Boas lembranças de momentos com o nosso pai. Que é tudo o que a criança precisa. É o colo, é a segurança, é o carinho do pai e da mãe. Mas hoje, como é dia dos pais, então a ênfase é para o pai. Mas quando, na minha adolescência, aconteceu que o meu pai foi embora de casa. Ele começou a beber. Na minha infância, não. Ele estava muito bem. Mas depois ele começou a beber, se tornou alcoólatra, foi embora de casa. E cadê meu pai? Cadê a segurança que eu tinha? Cadê? Foi embora. E daí eu me converti. Quando eu me converti, eu comecei a perceber o quanto eu tinha medo, o quanto eu era insegura, porque eu me sentia abandonada. Mas eu não tinha essa consciência. Foi quando eu encontrei Jesus, comecei a viver a palavra, buscando a Deus, o Pai Eterno, que o Espírito Santo começou a mostrar o que estava dentro de mim. E ali eu comecei a entender. Tinha uma ferida aberta pela falta de amor do pai. E agora, como eu vou conviver com isso? Eu não preciso conviver com isso e nem você. É só abrirmos o coração e permitirmos que o Pai Eterno toque essa ferida, porque Ele sara, Ele cura. E a nossa cura está no amor do Pai Eterno liberado a nós e na revelação dessa paternidade. Agora, vou dizer, para eu chamar Deus de Pai, foi difícil.
Por quê? Meu pai me abandonou. Meu pai foi embora. Como eu vou confiar em Deus como pai? Não é racional. É no inconsciente. E toda essa revelação só aconteceu, eu repito, depois que eu encontrei Jesus, que eu me rendi a Jesus como Senhor. E então o Espírito Santo pôde agir na minha vida. Eu lembro muito bem que para eu chamar Deus de pai, eu estava no quarto, orando. E eu falei, Senhor, eu creio na palavra. E eu decido te chamar de pai. E a hora que eu disse pai, foi difícil. Mas eu repeti, pai, pai, pai. Hoje eu falo com liberdade. Ele é o meu pai. Ele é o teu pai. Então, antes do pai biológico, nós temos um pai eterno que sonhou com cada um de nós. Então, pode ter havido situações difíceis, doídas, traumas, como ouvimos aqui. Talvez nem conhecemos o pai biológico. Talvez fomos doados. Não sei qual. Talvez crescemos em um orfanato. Não sei qual é a história de cada um. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nenhum de nós aqui é um erro. Nenhum de nós é um erro. Por quê? Nós somos fruto do amor do Pai Eterno. Nós existimos porque o Pai Eterno sonhou com cada um de nós. E Ele prometeu, nunca te deixarei, nem nunca, jamais te desampararei. Essa confiança nós precisamos ter. Como? Crendo na palavra. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir. Então não tem como nos desvencilhar da palavra e não tem como andarmos pelo caminho da fé sem buscarmos a palavra do Senhor. Porque naquela hora em que você acredita na mentira do inimigo, qual era a mentira do inimigo na minha vida? Você não tem ninguém por você. Você está sozinha. Mentira. Eu nunca estive sozinha. Eu só não conhecia o Pai que me ama. Mas Ele nunca me abandonou. Ele nunca te abandonou. Aliás, nós estamos por aqui porque Ele nos viu mesmo antes de o conhecermos. O amor dEle nos atraiu. Ele nos amou primeiro. Só precisamos abrir o nosso coração. Esse amor cura, esse amor restaura, esse amor dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor não é a alegria do que eu tenho, do que eu vejo, do que eu sou, do que eu posso, do que eu conquistei. Tudo isso é bom, mas a verdadeira alegria é a alegria do Senhor. Essa nos dá força e coragem para prosseguir. Então, o título dessa tarde é: a chave já foi entregue. Agora é só girar. Simples assim. Eu vou explicar o que é a chave e como ela está nas nossas mãos e como a gente faz para girar, tá bom? Quando a gente pensa assim, chave, é bom ou é ruim? Quando você ouve essa palavra, chave, quem gosta de ouvir, quem sente uma coisa boa quando ouve chave? Eu acho que todo mundo. Por quê? Ela nos remete a uma situação de destravar, de novidade. O que mais? O que vem na sua mente quando você ouve chave? Oportunidade, verdade. Conquista, verdade. Estratégia.
acesso. Como é bom, né? A gente ouvir cada um, porque enriquece. O que mais? Liberdade, liberdade. Alguém mais? Oi? Mudança, verdade. Mudança. Como? Segurança. Segurança, eu tenho uma chave. Segurança. Olha, tudo isso está relacionado realmente à chave. E a gente vai pensando, meditando, e o Espírito Santo vai mostrando, né? Chave. Já foi entregue. O Senhor já nos entregou a chave. Qual é essa chave? Oração. Oração. O que é uma oração? É um diálogo. É uma conversa. Então, eu como filho de Deus, você como filho de Deus, temos acesso ao Pai. Em nome de Jesus, nós chegamos ao Pai. É o que a palavra de Deus nos ensina, certo? Então, o nosso Pai eterno é o Criador dos céus e da terra. O universo subsiste pelo poder de Deus. Então, nosso Pai eterno tem todo o poder. É soberano. É majestoso, é glorioso, é o Deus Criador. Agora, esse acesso a Ele faz com que nós levemos as nossas causas. Tem dias de angústia? E Ele diz que Ele é o socorro bem presente no dia da nossa angústia. Promessa. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é recheada de promessas. E naquele momento de aflição, eu declaro a promessa. E no momento em que eu declaro a promessa, essa palavra que é viva, ela vai gerando a fé no meu coração. Fé. Fé. Então, a oração, qualquer um de nós pode fazer. Ah, mas eu não sei falar. Claro que sabe. Você não sabe falar bom dia, boa tarde, boa noite? Então você sabe falar. Ah, mas eu não tenho vocabulário. Tem sim, você não conversa com aqueles que estão ao seu redor? Você não diz que você está com fome, com sede, que você precisa disso ou daquilo, não é? Então nós sabemos nos comunicar. E assim é com o nosso Pai eterno. Nós não precisamos ter performance. Nós não precisamos ter palavras bonitas. Nós precisamos ter um coração verdadeiro. Um coração rendido. Um coração que abre e fala o que sente. Ah, mas eu vou falar isso com Deus. E você vai falar isso que você precisa dizer. Porque Ele já sabe, mas Ele tem prazer em nos ouvir. Também a palavra do Senhor diz que os ouvidos do nosso Pai estão inclinados. Então, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve o nosso clamor. E Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida pela palavra de Deus. Eu já citei esse versículo. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então nós temos de trabalhar para ativar a nossa fé.
a chave já foi entregue, já está nas nossas mãos. E cada vez que crendo, oramos, estamos usando a ferramenta que o Senhor nos entregou. Agora, vem cá. Para eu orar, para eu ir na direção do Senhor, eu tenho que ter uma atitude, não é verdade? Se eu estou com fome, eu tenho que me levantar de onde eu estou, eu tenho que ir até a cozinha, talvez eu tenha que cozinhar, ou talvez eu tenha que pedir alguma coisa, mas eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que pegar o alimento, eu tenho que pôr na boca, eu tenho que mastigar, não é isso? Se eu estou com sede, é a mesma forma. Então, atitude. E a atitude é aquela força que existe por detrás das nossas ações. É a disposição mental e emocional. É uma ferramenta poderosa para moldar nossas vidas. Então, nós temos de ser intencionais em agir ou em orar. Ou ter atitude de oração no nosso dia a dia. Filho de Deus, tem acesso a milagre. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de milagre. E o milagre não somos nós que fazemos. O milagre é Deus que realiza. Por isso nós temos de ter a atitude de ir a Deus, de falar com Ele, de clamar a Ele, de pedir socorro, de abrir o coração para tudo. Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o justo juiz, Ele é o psicólogo dos psicólogos, Ele é o Pai, Ele é o consolo, Ele é a alegria, Ele é a força, Ele é. O grande eu sou, Ele é, Ele diz que Ele é o grande eu sou. Amém? Então, mas para abrir, destravar ou liberar, há necessidade de girar. Vamos lá, você está com a chave na mão, você vai sair da igreja, você vai chegar na sua casa e a porta está trancada. Então, você vai ter que pegar a chave. Vai ter que colocar ali na fechadura e vai ter que girar. Mas se você girar para o lado errado, não vai abrir. Você tem que girar para o lado certo. E esse girar também é uma ação, também é uma atitude. E o girar para o lado correto para destravar significa o quê? Atitude de humildade. Eu estou, claro, fazendo uma analogia espiritual da abertura da chave. Então, com orgulho, eu não chego a Deus. Porque o orgulho me faz acreditar que eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Eu sou independente. Eu sei, eu posso. Eu faço. O orgulho não me permite crer. O orgulho rouba tudo o que o Senhor tem a liberar a nós. Mas a humildade. Nosso maior exemplo de humildade foi o próprio Jesus. Não é verdade? Antes da cruz, na última ceia, ele lava os pés dos seus discípulos. Naquela época, só lavava os pés quem era escravo. Ele tomou uma postura de um escravo, sendo Deus. Entende? E ele, quando opera ali, lava os pés, ele diz: façam o que eu faço, aprendam comigo.
E o que significa isso? É ter o outro em honra. Isso é humildade. É reconhecer que eu tenho sempre algo para aprender com alguém que está do meu lado. O orgulho, ele não vai deixar você aprender. Ele não vai deixar você honrar a outra pessoa. Ele impede você de elogiar uma pessoa. Por quê? Eu sou. A humildade, ao contrário. Eu não sou. Cristo é. Eu compreendo com a revelação do Espírito o que Jesus disse para mim: sem mim nada podeis fazer. Tem um texto em João que o Senhor diz que Ele é, João 15, o Senhor diz que Ele é a videira e nós somos os ramos da videira. Agora pensa comigo, se nós olhamos para uma árvore cheia de galhos, nós vamos lá, cortamos um galho, tiramos do tronco e jogamos fora, o que vai acontecer com aquele galho? Ele vai morrer. Ele vai secar. Por quê? Ele foi arrancado da vida. A seiva não vai chegar mais até ele. E o Senhor deu esse exemplo para nós. Nós somos galhos, ramos, conectados à videira, se decidimos por Jesus como Senhor da nossa vida. Se reconhecemos que Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então, conectados a Cristo, a fonte da vida flui. E nós temos força, e nós temos coragem. Mas precisamos dEle. Sem mim, o próprio Jesus disse, sem mim, nada. Pensa um pouquinho. Nada podeis fazer. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Amém? Então, Jesus, de uma forma simples e prática, deixa bem claro como não se comportar quando oramos. Mateus 6, versículo 5. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ao contrário, ensina a forma correta de orar. Em Mateus 6, 6. E aqui diz assim: mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. O teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, o que significa isso? Eu não posso orar na igreja, não posso orar alto? Claro que pode. É intenção do coração. Entende? Agora, tem alguns momentos que nós vamos ter que entrar no quarto, sim. Literalmente. Nós vamos ter que fechar a porta. E nós vamos ter que ter aquela conexão com o Pai. Olha, quem tem o hábito de orar sabe do que eu estou dizendo. Porque em momentos de angústia, em momentos de aflição, você entra no teu quarto, você derrama o teu coração, você diz tudo que você sente. E quando termina a oração, a situação não mudou, mas o teu coração mudou completamente.
Por quê? Porque nós estamos na presença daquele que tem o poder de transformar. Eu lembro que no começo da minha conversão, uma das primeiras lições que eu aprendi foi orar, que é o que eu estou falando aqui com você. E eu ouvia muitos testemunhos numa reunião de mulheres que eu ia na quarta-feira à tarde. E as mulheres contavam do que elas pensavam, do que elas sentiam, de como era, de respostas de oração. E eu pensei, puxa, se Deus fala com elas, Deus vai falar comigo também. Não é? Ele não faz acepção de pessoas. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa e meus filhos foram para a escola, meu marido para o trabalho, e eu literalmente fechei a porta do quarto. Eu falei, Senhor, agora eu vou deitar no seu colo. Eu creio que o Senhor está aqui. E eu ajoelhei na cama, pus minha cabeça como se eu estivesse deitada no colo do Senhor. E ali eu abri meu coração. E ali eu chorei. E ali eu derramei toda a minha dor. E sabe, quando eu terminei de falar tudo, o meu coração não tinha mais peso. O meu coração não estava mais doído. Por quê? Eu estava na presença daquele que tem o poder de mudar a história. Experimenta. Isso que eu estou dizendo é para te incentivar a orar. Porque a igreja que ora tem um movimento do céu na terra. E nós precisamos orar. Eu lembrei agora aqui também de algo que eu vivi naquela época. Eu ouvi uma pregação sobre o perdão. Eu nunca tinha ouvido sobre mágoa, sobre ressentimento. E o quanto a mágoa, o ressentimento nos afasta de Deus. E eu estava no primeiro amor, apaixonada por Jesus, apaixonada pela palavra. Eu estava experimentando algo que eu nunca havia vivido na minha vida. Porque é assim. Jesus é um novo caminho. Então, quando Ele entra na nossa vida, nós começamos a viver o que nunca vivemos sem Ele. E tem sinais na nossa alma, na nossa mente, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Não é verdade? E nós precisamos desejar ter essas experiências. Nós precisamos buscar, né? Como que a gente vai ter uma experiência sobrenatural se a gente não busca aquele que tem o poder de realizar? É isso, né? E quando eu ouvi aquilo me impactou. Eu falei, não, eu não posso. E na época, eu tinha muita mágoa de uma pessoa da família que tinha me machucado demais. Não era meu marido, tá? Só para... Mas existia uma mágoa. Porque a pessoa foi injusta comigo. Mas eu entendi que se eu continuasse alimentando, eu ia perder a conexão com o Pai. Então, porque eu não queria perder aquela conexão, eu decidi obedecer. E eu comprei um livrinho bem fininho, que eu não lembro nem o autor, que chamava-se assim, Perdão. E eu li aquele livrinho, e ali era uma instrução simples de como pedir perdão, porque eu não sabia. Entende? E eu segui ao pé da letra o que estava ali. Então, eu fiz um dia de jejum, entrei no meu quarto, e lá eu comecei a dizer, Pai, eu tenho raiva. Porque o autor dizia, fala para Deus o que você sente. Ele já sabe. Então, abre o seu coração. Na verdade, não é quando a gente abre o coração e confessa, não é porque Deus não sabe, é porque a gente precisa entregar aquilo que está aqui, sabe? E eu comecei a dizer, eu não tenho vontade de perdoar. Eu não quero perdoar.
Pelo contrário, eu quero apertar o pescoço. Essa é a minha vontade. E fui falando tudo o que eu sentia. Falei, mas o Senhor ordena perdoar. E eu não posso ficar longe de ti. Então eu vou te obedecer. Me ajuda. Eu decido perdoar. E eu perdoo. E eu abençoo. Terminei aquela oração. O Senhor disse, agora você pega o telefone e liga. Falei, não, agora já é demais. Já fiz tudo, já jejuei, já entreguei e já perdoei. Agora, mas aquilo, irmãos, a nossa carne, ela é terrível. Terrível. Eu fui pegar o telefone, a minha mão tremia, você acredita? Tremia. Porque eu não queria, entendeu? Eu não queria abrir mão. Eu não queria me humilhar. Quem está certa sou eu. E fui uma vez, falei, não, Senhor, eu não consigo. Mas 3 vezes, viu? Eu tentei. Aí eu consegui. Aí a hora que eu liguei, eu falava, não atenda, não atenda, não atenda. Atendeu? Claro que sim. E aí, o que eu vou falar? Aí eu falei, olha, sabe, eu tive um encontro com uma pessoa. Na hora eu disse, falei como eu sabia falar, né? Eu tive um encontro com uma pessoa que mudou a minha vida. Chama-se Jesus Cristo. E falei. E orei. Desliguei o telefone. Ai, que alívio. A pessoa, então, me chama para ir no aniversário. Depois de uns dias. Falei, não, agora eu vou ter que ir. Gente, era fora de São Paulo, no interior de São Paulo. Eu fui de casa até lá, orando em línguas. Eu já era batizada no Espírito Santo. Falei, Senhor, olha, isso para mim é muito difícil. É muito difícil. Mas eu quero ver, a hora que eu olhar para a pessoa, alguma coisa tem que estar diferente aqui dentro do meu coração. Porque não é possível. E foi. Quando eu cheguei, minha mão suava. Mas a hora que eu olhei para a pessoa, não tinha mais aquela raiva dentro de mim. Deus é lindo. Só que a gente tem que ter atitude. Sabe, atitude de humildade em obediência. E muda a história. Muda a história. Hoje, a pessoa mudou? Não. Não. Mas eu aprendi a amar. Entendeu? Então eu não amo porque o outro faz o que eu quero. Eu amo porque Deus me ordenou. Amai-vos uns aos outros. É uma ordem. É uma ordem. Então, se não formos intencionais, eu repito, em obedecer com humildade, não vai destravar. Vai manter a porta trancada. Qual a porta na minha vida e na sua vida que precisa destravar? Pensa um pouquinho. Qual é a porta? Eu tenho porta na minha vida que precisa ser destravada. Claro que tem o tempo do Senhor. Não é tudo na vida, não é do nosso jeito. Porque os pensamentos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais altos e o plano dele é bom, perfeito e agradável. Então, depender dele. Mas a nossa parte a gente tem que fazer para poder avançar. Concorda? Vamos fazer um teste aqui? Quem está disposto? Começa então a orar agora. E diz para o Senhor, o que está amarrando o teu coração? O que está trancando a tua vida? Porque sabe, às vezes a gente pensa que está trancando lá.
Não é não, é aqui, ó. Começa aqui. Porque a hora que libera aqui, destrava lá. Começa a orar. Não é comigo agora. Agora é você. Lembra que a chave está na tua mão. É você que vai ter uma atitude. Começa a falar com teu pai. Teu pai eterno. Nesse dia dos pais. Ele te ama. Pode orar. Pai, eu sei que o Senhor está ouvindo o clamor do nosso coração nesta tarde. O Senhor é um Pai de amor, um Pai bondoso. Intervém agora, Pai. Intervém. Somos carentes, necessitados. Ajuda-nos. Em nossa incredulidade, ajuda-nos a crer. Ajuda-nos, Pai, a reconhecer quem Tu és. Toca o nosso ser. Toca. Físico, mental, emocional, espiritual. Toca. Remove, Pai, o que pesa, o que entristece, o que angustia, o que aflige. Tu tens todo o poder. Eu creio, estende a tua mão, Pai. Socorre-nos, tem misericórdia de nós nessa tarde. Abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos. Senhor, a dureza do nosso coração. Tu és aquele que troca o coração de pedra por um coração de carne. Dá-nos a sensibilidade, ó Deus, a sensibilidade para perceber a Tua presença. Tira-nos, ó Deus, tira-nos da mornidão, tira-nos da paralisia, tira-nos, Pai, traga-nos de volta para o centro da Tua vontade, ó Deus, traga-nos de volta para o primeiro amor, aquele, Pai, aquele que Te busca com verdade, com sinceridade, que espera o milagre, porque sabem quem crê. Nós estamos aqui, Senhor, nesse dia dos pais, reconhecendo a Tua paternidade, reconhecendo o Teu amor e nos rendendo, em nome de Jesus. Quem aqui, nesse momento, sentiu um toque do Senhor? Levanta a mão bem alto. Olha, a maioria. Percebe como Deus é real e Ele é presente? Só precisa de uma ação e uma atitude da nossa parte. Ele deseja se revelar a nós. É desejo dEle. Muito mais do que o nosso. É desejo dEle se revelar, tocar, curar, restaurar. Mateus 5:5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então
humildade, ela nos conduz à conquista. E o que me chama a atenção nos 2 últimos textos que eu li, é que o Senhor não diz se orar, não é uma condicional, é quando orar. Então, todo filho de Deus precisa orar. É quando orar. Que significa que a oração deve ser uma prática constante na vida do cristão. Não podemos abandonar a intimidade com o Pai. Em resumo, oração, fé e humildade são ações que giram a chave para o lado correto, destravando, liberando as bênçãos que o Pai a nós tem reservado. Você crê que o teu Pai eterno tem as mãos abençoadoras estendidas para você? Crê de verdade? Você crê que Ele tem a porção guardada para você, para a tua casa, para a tua descendência? Então vamos ativar a nossa fé para tomar esse território de bênção que o Senhor nos entrega. Porque muitas vezes nós dizemos que cremos, mas nem oramos porque achamos que não somos merecedores. Entende o que eu estou dizendo? Somos merecedores, porque somos filhos, não é porque somos bons, mas é porque Jesus deu a vida, o sangue dele nos resgatou, e então o Pai nos chama filhos. É só por isso, somos filhos, e o Senhor nos ama. Não desistiu de nenhum de nós, e tem bênçãos a serem liberadas. A oração feita com fé renova as forças, destrói os planos do maligno. Fé, eu já disse aqui, é a coragem para crer na promessa que o Senhor nos fez, através da sua palavra, gerando em nosso coração conquista e vitória. E para orar, interceder, primeiro nos dirigimos ao Pai, com uma rendição do nosso espírito, com verdade, com humildade, como temos dito, com fé, com honra a Ele, louvor, exaltação, reconhecendo a soberania de quem Ele é, Deus soberano. Podemos apresentar os motivos e as causas, que seriam as petições. Nesse momento, nós buscamos a vontade de Deus com desejo sincero de ouvir o que Ele tem a nos dizer. Podemos agradecer, palavras de gratidão e reconhecimento de tudo aquilo que Ele tem entregue a nós, já tem entregue a nós. Em nossa intimidade com o Pai, poderemos ter momentos, eu e Deus. Poderemos ter momentos silenciosos, mas Ele ouve o nosso coração. Poderemos estar no quarto de joelhos, deitado, sentado, e o que mais importa é o coração contrito. Não importa como eu estou fisicamente. Posso estar na rua, posso estar em qualquer outro lugar, lavando a louça, fazendo uma faxina, no trabalho, não importa onde. Eu não posso me desconectar do Senhor. E em todo esse tempo, se a minha mente estiver conectada e vigilante ao que Deus tem a me dizer, com certeza, eu não vou cair em ciladas.
Mas para isso, eu preciso ter a minha mente desejando o que Deus tem para mim. Hoje de manhã eu fui dar uma caminhada na praia. E então eu gosto de caminhar, orar e prestar atenção no que está acontecendo, né, na sociedade. E ali eu via as pessoas, não tenho nada contra, e é bom descansar, mas eu ficava olhando ali, eu falava, Senhor, onde está a mente dessas pessoas? Bebendo, músicas indecentes, com letras horrorosas. E as pessoas estão ali, à mercê de todo aquele movimento que vai levar para longe de Deus. Porque o mundo nos convida a estar longe de Deus. O mundo jaz no maligno. Então, eu posso estar ali? Claro que eu posso. Eu posso tomar um sol? Claro que eu posso. Mas onde está a minha mente? E ali eu pude contemplar todo o presente que Deus nos dá. Um céu azul, um vento gostoso, uma caminhada. Não é verdade? E aquilo você vai começando a agradecer, agradecer. O coração vai enchendo, o Espírito Santo vai trabalhando. E a gente sai dali renovado. Para vocês terem ideia, eu perdi eu me perdi. Na volta eu fui orando, e eu não sabia mais onde eu estava. E não sabia nem o nome do hotel. Mas eu cheguei. Mas por quê? Porque a gente vai buscando. E o Espírito Santo vai trabalhando. E a gente vai se alegrando. E você se desconecta, de certa forma, dali onde você está. E quantas coisas eu pude orar nessa manhã. Inclusive por vocês que estão aqui agora. Precisamos ter o hábito da oração. Precisamos. E é urgente, tá bom? Porque nós precisamos da força no nosso espírito para vencer essa guerra espiritual que está instalada. Concorda comigo? Existe uma guerra espiritual instalada. Então nós precisamos da força do espírito para vencer. Porque as armas do Senhor têm nos entregue. Vamos começar orando, buscando. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Nós fizemos isso no seminário e eu quero repetir. Deem as mãos, porque agora nós já colocamos a nossa causa diante do Senhor, né? A nossa causa particular. Mas agora você vai orar por quem está do seu lado. O cristão não é só me dar. Tudo que o Senhor nos dá é para oferecer. Todo dom que Deus nos entrega é para a edificação do corpo. Então agora, você vai se dirigir ao Pai. Ai, pastor, eu nunca chamei Deus de Pai. É a primeira vez. Chama. Chama. Diz, Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa vida que está aqui do meu lado. Ora por quem está do teu lado direito. Quem está no fim da fila, ora por quem está do lado esquerdo. Mas agora é a hora de pôr em prática essa oração. Sabendo que a resposta da oração não está vinculada a nós. Porque quem responde é o Senhor. Então não importa o que eu vou orar. Eu posso apresentar as causas mais diversas, porque quem vai operar e responder é aquele que tem todo o poder. Entende? Ah, pastor, mas o que eu vou orar? Eu não orei. O que eu vou orar por essa pessoa? Pede para o Senhor abençoar com saúde. Saúde mental, saúde emocional, saúde física. Pede.
pelas causas impossíveis que você não sabe, mas que essa pessoa tem clamado para o Senhor socorrer. Deus opera um milagre ou não? Então esse pode ser um momento de milagre na vida do teu irmão, através da tua oração. A chave está na tua mão, agora é só girar. E então, dependendo do Senhor, eu vou sim, através dessa oração, destravar portas. Eu coloquei a porta fechada da minha vida, mas agora eu vou colocar a porta fechada da vida do meu irmão. Em nome de Jesus, podemos fazer isso? Pode começar então.